Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? A gente está começando aqui mais um episódio da nossa série A Chave da Virada, conversando sobre o guia prático para a saúde emocional. Muito bom ter você aqui com a gente. A gente está no 4º capítulo, vamos falar um pouco hoje sobre vícios e como que a gente pode lidar com eles e como a gente pode se ver libertos dessa questão dos vícios. Vou começar aqui com o Evilásio. Evilásio, quando a gente fala de vícios, a gente está falando de, enfim, centenas de vícios, né? Existem vícios em bebida, né? Em cigarro, enfim, práticas sexuais, enfim. Eu queria que você definisse os vícios, né? E como é que a gente pode lidar com essa questão? Como é que uma pessoa pode lidar com eles? Hoje em dia tem muitos vícios, até mesmo vícios novos que entraram nessa lista de vícios hoje em dia. Tem até os vícios de jogos eletrônicos, ou seja, da internet, que está um pouco atrelado também até mesmo a um termo muito novo, que é a nomofobia, que é o conceito de ter medo de ficar sem internet, sem computador, sem celular. Por isso que tem pessoas às vezes que parece que ouviu tocar o celular, mas não tocou. Já está viciado, já tem aquele pensamento fantasma, vamos falar assim, acabei de criar aqui, né? Tocou, não, porque a pessoa está tão viciada no celular que não consegue ficar longe dela, né? Também isso é um vício. A Organização Mundial de Saúde também fala sobre isso, que libera até mesmo as mesmas substâncias de um vício de cigarro, um vício de bebida, né? Então aqui tem um tipo de vício, tem um vício de cigarro, tem um vício de sexo, de doces, quem gosta muito de doce, de drogas, de pornografia, de comida, aquela compulsão alimentar, do álcool, que é bem conhecido, medicamentoso, de medicamentos, até mesmo de psicotrópicos, que são os remédios aí destinados à demanda psicológica, redes sociais, que também estão atrelados também à internet, que aqui tem jogos eletrônicos, redes sociais, e tem muita gente aqui que se mata e também perde a vida, hoje em dia, em vício de apostas. Hoje em dia tem gente que perdeu... Bets, né? Tem gente que perdeu... Acho que eu vi na internet uma vez uma mulher que perdeu R$100 mil no jogo do Tigrinho. Ela parece que ia comprar uma casa, o marido dela chegou, cadê meu amor? A gente vai comprar uma casa. Cadê os 100 mil? Ela começou a chorar, ela falou que perdeu no Tigrinho. E, enfim, ficou viciada nisso. Então os vícios mandam o cérebro ele começa a focar naquilo, deixando viciado ainda mais. Porque a pessoa fica frequentemente, continuamente fazendo isso. Não sei qual o seu vício que você está passando, que você está assistindo aí. Se esse vício está sendo algo disfuncional, se esse vício também está trazendo muitos sofrimentos para você, se você se identificou com algum vício aqui, como eu sempre falo em cada comentário, procure ajuda o mais rápido possível. Não tente vencer isso sozinho. Então você tem todo um leque de ajuda, nosso eterno Deus, o melhor professor de psicoterapia, tanto é que ele mudou o coração de Moisés, deixou bem manso. Então não vença isso sozinho, você não vai conseguir sozinho. O vício, na verdade, que eu vejo aqui é uma fuga, e a gente precisa entender o vício como o porquê que o indivíduo chega a um vício. Então, assim, existem fatores que levam. Ninguém nasceu viciado. Isso é interessante. Então, assim, é uma fuga de uma realidade. É alguma coisa que está levando o indivíduo a não se sentir satisfeito ou menosprezado. E a gente imagine como vielas e guetos. Okay? É um gueto que ele entra, onde lá ele se sente confortável. Antes de sair muito as realidades virtuais que tem agora, IA e tal, tinha um jogo Second Life, não sei quantos ouviram, Second Life. Saiu esse jogo, saiu até uma matéria numa das canais abertos. Interessante que era um jogo que propiciava que o indivíduo criasse lá o seu avatar e passasse por várias situações, e aquilo ali foi popularizando. Hoje praticamente você não tem mais, você tem hoje a imersão em ambientes altamente virtuais de alta resolução,
onde o indivíduo começa a extravasar ali o que ele não é na realidade. Então há um choque entre a realidade e isso. Então assim, uma fuga do que a gente não quer enfrentar às vezes, e uma forma das vezes da gente liberar os desejos reprimidos. O vício se resume nisso. É que na realidade não pode fazer porque pode até infringir uma lei. Sim, não, é uma questão moral, uma questão... Então, assim, a coisa mais importante, o professor pode até complementar isso, é reconhecer que você é um viciado. Esse é um desafio, né? Porque, na verdade... a maioria das pessoas que estão enlaçadas em um vício, elas ainda não percebem. Elas só vão dar conta que de fato estão viciadas em algo, seja em algo ou em uma situação, quando chegam no fundo do poço. Mas enquanto não chegam, não percebem. Porque é isso, enquanto a pessoa está alimentando o seu vício, libera-se muita dopamina, então a pessoa ela se sente bem, então aquilo ali faz bem para ela naquele momento, ela se sente ali, eu alcancei, eu consegui o que eu queria, saí um pouco, tô com problema em casa, tô com problema naquilo lá, então eu tô devendo não sei aonde, vou jogar aqui para ver se eu tenho alguma chance, ou eu tô... passando por dificuldade no casamento ou no trabalho, eu vou passar aqui no final do expediente, vou parar aqui no bar, vou tomar uma, que aí o álcool vai entorpecer minha mente, eu vou esquecer dos meus problemas, essa é a expressão, né? Vou esquecer dos meus problemas, talvez seja esse o ponto, né? Eu vou esquecer dos meus problemas, que está linkado com a questão da fuga. Agora, qual é o problema? É que as pessoas elas vão entrando, o vício ele nunca começa no seu pior estágio, ele vai degradando o ser humano. Então, você pode observar, quando você percebe se o que você faz, o que você gosta de fazer é um vício, e se ele está sendo nocivo para você, quando você tem que esconder o que você faz, quando você faz ali tal, você quer privacidade para fazer o que você está fazendo. Então, quando você começa a ter essa atitude, isso já é uma evidência que esse vício ele já está caminhando para algo muito preocupante. E aí ele vai te jogando. E aí às vezes a pessoa, quando ela menos percebe, ela já está lá no chão, envergonhada, lutando. E ela só se dá conta do local onde ela está, da situação em que ela se encontra, quando ela chega de fato no fundo do poço. O sistema de recompensa do cérebro é interessante. Eu peguei até um estudo. A droga, eu peguei droga e vídeos, fiz uma comparação. O cérebro, na realidade, no sistema de recompensa, é o núcleo accumbens, né? Ele vai liberar então ali a dopamina. E quando se libera a dopamina, que é o hormônio do prazer, da felicidade, isso dá uma resposta benéfica, gostosa, prazerosa para o seu corpo. E cada vez que você vai em busca disso, né, você vai ter dosagens mais altas. As drogas, na realidade, elas simulam, né? Elas simulam a falsa dopamina, mas, por exemplo, na questão dos vídeos, e tem até a OMS, ela qualificou, na verdade, uma doença causada por vídeos, por jogos. É o Gaming Disorder, é o CID-11. Já está na OMS, Gaming Disorder, ou seja, o que causa aquele busca desenfreada. Não sei se eu poderia rapidamente, eu cuidei de uma escola, na época ainda não tinha essas redes sociais, mas eram as famosas lan houses, de uma aluna que começou a faltar, e faltou 30 dias. Escola foi atrás da mãe e tal, e a responsável disse assim: não, mas ela vem todo dia para a escola, ela está vindo todo dia para a escola, mas ela não está entrando aqui. O que está acontecendo? A mãe era enfermeira, dava plantão, saía, a menina disse que vinha para a escola. Moral da história, descobrimos, a menina ia para uma lan house, e ela passava de 11 a 12 horas por dia jogando. E aí teve uma vez que ela fez o esquema era o no stop, entendeu? Pegou direto. A mãe ia dar plantão, ia dobrar e direto. Ou seja,
ela não se percebia. Você olhava uma menina bem afeiçoada, uma menina assim, jovem, né, uma adolescente, mas veja, ela não sabia, é como o livro diz, estava cavando um buraco cada vez maior. Esse sistema de recompensa estava dando a ela um prazer, mas era uma fuga da realidade. Eu acho que a grande questão é quando nós admitimos e descobrir para sair, porque o vício não é fácil se libertar. É verdade. Não pense você, não é fácil. Agora, esse processo, a libertação, é um desafio. Mas existem alguns passos que nós podemos dar. Alguns passos assim, em direção à libertação de vícios. E esses precisam ser passos seguros. Primeiro, como o pastor já mencionou, é reconhecer. É você reconhecer a sua situação. Não tem jeito. Se você não reconhece, se a pessoa está no meio do vício, mas acha que está tudo bem, não adianta. Qualquer outro passo vai ser ineficaz. Ela tem que reconhecer, olha, eu preciso. O segundo, ela tem que tomar uma decisão. E tem que ser algo concreto. É, né? Algo concreto. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo... A igreja fazia muito curso como deixar de fumar. Sim. Nos nossos evangelismos, né? Pare de fumar em 5 dias. Remédio e tal. A gente fazia e assim... eu tive a alegria de ver muitas pessoas que venceram. O tempo não permite, mas pessoas que fumavam há 80 anos. 80 anos fumando. Estava vivo ainda. Mas que parou de fumar no nosso curso. Não nosso, né? Da igreja, né? Sim, quando eu digo assim, o curso que a igreja apresenta. Mas eu lembro de um caso específico, de uma senhora que nós estava participando do curso em um dos lugares que nós fizemos evangelismo e chegou o momento, eu decidi parar de fumar. Só que ela mencionou, eu tenho muita dificuldade, é muito difícil para mim, porque eu quero decidir, mas eu não sei como vou fazer. Aí fui eu e minha esposa lá visitá-la. E aí nós chegamos lá, conversamos, lemos a Bíblia, oramos, falando sobre o poder de Deus, que com o poder de Deus nós podemos vencer. Deus é Deus de libertação. Lemos o texto, oramos juntos. E aí eu falei com ela, agora você está decidida? Você decidiu parar de fumar? Decidi. Então nós vamos fazer algo agora. Vai lá e pega todos os cigarros, maços de cigarro que você tem. Ela trouxe uma caixa que tinha tirado só 2 maços ali de dentro. Um pacote de cigarros ela trouxe. Pá, ela comprava assim. Aí pegou, falou assim, não, agora eu quero que você vá e procure dentro da casa, em cada canto, cigarros picados que você tenha. Se tiver fumo também e tal. Aí ela foi pegando, e realmente tinha. Porque às vezes a pessoa abre, tira ali, deixa ali e tal. E foi tirando. Tirou todos. Falei, coloca aqui. Agora, o último, eu quero que você vá lá no quintal, nós vamos tirar todas as guimbas, né? Todos os cotocos de cigarro. Cata lá. Catamos. Aí, assim, é nojento, não é muito nojento, mas catou todos, trouxe ali na sacola. Tá tudo aqui mesmo, tudo aqui. Assim, a partir de agora, nós vamos... Esse aqui é a última vez que cigarro entra na sua casa. A partir de agora ele não entra mais. Essa é uma decisão sua que você decidiu. E a partir de agora eu tô levando. Isso aqui eu não vou dar pra ninguém. Isso aqui eu vou queimar. Mas não entra mais na sua casa. É a sua decisão. E ela decidiu. E tá até hoje. Hoje ela é membro da igreja adventista. Ela é líder na igreja. Mas esse ato foi um ato decisivo, né? Ela juntar tudo ali. E, claro, juntou ali com a rede de apoio. Que nós tínhamos ali no curso o apoio, né? Que a gente tinha um ajudando o outro. Mas esse ato foi um ato Esse marcante. É um dos grandes exemplos, né? De que prova que a libertação é possível, né? É possível. Agora, é possível. A questão do cigarro, né? Sendo um dos mais antigos, que o cigarro antigamente era um glamour, hoje você tem toda uma proteção, não tem mais comercial. Mas existem aqueles vícios que realmente, além da força de vontade, você precisa realmente de medidas terapêuticas e são mais sérios. Então, quando você entra, por exemplo, nos narcóticos, em drogas que realmente são o crack. Olha, gente, quando você vê a Cracolândia ali, é uma situação deplorável. Santa Efigênia, né? Não, tem vários lugares. Brasília também tem, Recife também tem. Você vê pessoas ali jogadas e não é luta. Eu conheci casos, eu não vi, obviamente, pessoas falar que a pessoa tinha que ficar acorrentada. Então não é coisa simples. E de repente a gente vai estar falando para alguém, pastor Roger,
que é um viciado. Agora tem um outro detalhe. Tem muitos viciados que não aceitam e não querem. Porque em alguns momentos o isolamento vai ter que acontecer. Ele tem que ir para uma clínica, de uma terapia mais séria. Porque não adianta sozinho dizer que assim, não, a força de vontade. Porque não é. São coisas muito mais, como é que se diz, abusivas. Elas já danificaram a tal ponto que só o poder de Deus. O poder de Deus, os efeitos terapêuticos, porque destroem vidas. Então assim, aquele ator norte-americano Terry, ele deu um depoimento que ele era viciado em pornografia. E cara, é interessante ele dizer assim, olha, eu lutei, falei e tal, e ele disse assim, eu consegui vencer. Eu acho que esse ponto do livro aqui, ele merece até um pouco mais de atenção, porque nós lidamos hoje com uma gama. E olha aqui, vou até desmistificar a história de que porque você é cristão e está dentro de uma igreja e que isso não vai acontecer, como diz o outro, debaixo da batina tem muita coisa podre. Tem muita gente que está mergulhando e acha que não, e volta e meia estoura. Por quê? Às vezes o medo é mais difícil, né? A questão da moralidade, dependendo, e vou dizer uma coisa, dependendo da posição que você está, é mais complicado ainda. E nós precisamos ter elementos de ajuda concreta para atender essas demandas. Agora, só complementando, porque eu acho que o pastor Gilberto tocou num ponto que é interessante, que às vezes existem ações e existem determinados vícios que são totalmente dependentes de uma intervenção médica e profissional. Existem outros que têm que ver com as nossas rotinas, que também demanda de ajuda. A gente pode procurar ajuda, sim. E o que eu gostei do livro é que ele apresenta algumas estratégias que se aplicam a todo tipo de vício, mesmo para aqueles que precisam de uma ajuda profissional e às vezes medicamentosa também. Mas coisas simples, que na verdade a gente nesses últimos episódios nós não mencionamos, mas que impactam toda a nossa saúde mental. Por exemplo, sono, prática de atividade física, beber água. Isso tudo tem influência. A gente acha, mas o que isso tem a ver com vício? Tem, claro que tem. O que o sono tem a ver com o vício? Amigo, quando você dorme, você libera melatonina, você recupera suas energias. Então, por exemplo, eu vou só abrir um parênteses. Quem tem compulsão alimentar, fome demais. Eu mesmo, se eu dormir mal uma noite, no outro dia parece que eu amanheço com um buraco no estômago. Parece dar uma fome. Por quê? Porque a noite de sono não foi suficiente, não foi restauradora. Então assim, a gente precisa de fato colocar em prática, dormir bem, praticar exercício, tipos ter de hobby, também, ter um grupo de amigos, exatamente, tudo isso. Também porque assim, pode complementar, o vício, ele além de ser uma fuga, o vício ele tende a piorar muito conforme o tempo, não é? Porque, por exemplo, você tem uma pessoa que começa a beber e da bebida ela avança para o cigarro, e do cigarro ela avança para as drogas, e das drogas ela avança um pouco mais para frente, então você percebe que a pessoa vai se afundando um pouco mais, né? Você percebe que a pessoa vai tendo a necessidade de ter algo muito mais forte, a ponto de ela precisar de medicamentos, a ponto de ela precisar de terapia, né? Então tudo isso, o vício ele não é só aquilo, ele como diz uma expressão mais popular, o buraco é mais embaixo. Né? O buraco é mais embaixo. Não é assim mesmo, Gilberto? Sim, a dependência fica muito intensa, né? O fator recompensa do cérebro ali já não satisfaz mais. Então, por isso que muitas pessoas a partir do vício do álcool ou do cigarro começam a partir para o crack, para drogas injetáveis, LSD e por aí vai. Sempre algo mais forte para sentir mais prazer, mais recompensa e ter essa fuga da realidade. E uma outra questão que nós não abordamos é a questão das crises de abstinência. Que é o fator seguinte, o corpo ele já está tão habituado àquilo que ele começa a dar a você as sensações de como você tivesse. Né? Então, olha, eu falo porque assim, dentro da nossa família nós temos
uma pessoa que, infelizmente, ele é preso por isso. E é triste você ver a questão da luta. Todo alcoólatra começou bebendo socialmente. Ninguém começou tomando 1 litro e etc. Mas isso foi aumentando. Mas chega um ponto em que o indivíduo sabe que ele não pode mais, mas ele não aguenta. Mas eu acho que uma das coisas que a proposta do livro é que existe um poder maior que é capaz de libertar todas as cadeias. E podemos fechando um pouquinho aqui, né? Lucas 15 vai falar dos perdidos. 3 tipos, né? A ovelha, a dracma e o filho pródigo. Ali é uma parábola. Parábola, na realidade, nem sempre ela acontecia. Eram histórias que eram usadas para ilustrar verdades. Mas aqui Jesus estava querendo dar uma lição, né? A ovelha é um animal frágil e etc. A dracma nem sabia que estava perdida. Mas o filho pródigo é um perdido consciente. Ele quis se perder, ele programou a perdição, ele entrou e ele foi. E ali ele vive dissolutamente. Essa história de viver dissolutamente é assim, ele gastou tudo que ele tinha. Às vezes você não tem recurso financeiro, mas você está gastando a sua saúde, gastando o seu tempo, isso é viver dissolutamente. Até que ele foi ao mais baixo. O texto diz que ele vai ao mais profundo, lidar com porcos. Quando fala lidar com porcos, é uma afronta para o hebreu e para o judeu, porque lidar com porcos era terrível. Mas isso que a Bíblia está querendo dizer é o seguinte, que ele chegou ao mais baixo. Talvez a gente esteja falando para alguém que chegou no ponto lá do fundo do poço, está na lama. Mas lá na lama ele lembrou de uma coisa, que na casa do Pai havia alguém que amava e poderia socorrê-lo. Talvez eu não tenha esse poder, mas nós temos um Pai de amor que nos ama, e Ele vai onde nós estamos. E sabe, foi o amor que levou aquele jovem a sair de onde ele estava e encontrar o Pai. E o Pai não estava simplesmente distante, ele estava esperando. E quando ele observou que de longe vinha aquele maltrapilho, ele não fez como a maioria dos amigos fazem. Dão as costas, fogem, colocam a mão no rosto, fingem que não viram. Ele vai, abraça, coloca o anel, tira o manto dele, coloca o manto naquele corpo sujo, fétido, e promove uma festa da libertação. Eu não sei qual é o seu vício. Eu não sei. Eu sei quais são os meus. Mas eu quero dizer uma coisa. O mesmo Deus que libertou o perdido lá atrás, Ele continua a libertar pessoas. Porque nós temos histórias, o Roger deve conhecer, de pessoas que um dia estavam presas nesse mundo e foram libertadas. Lógico, não estamos aqui desprezando as orientações, os tratamentos médicos, as terapias, mas acima disso há um poder libertador. E você pode se apegar a esse poder aonde você estiver. Com certeza, eu acho que não tem uma forma melhor de terminar esse episódio, né, falando desse poder que pode libertar, curar e restaurar. Você pode nos dirigir a oração? Com certeza. Querido Deus, ao finalizar esse tópico, a gente cai de joelhos diante do trono da graça, porque somente assim nós podemos obter a misericórdia que vem do alto. Ó Pai, alcança aquelas pessoas que estão sofrendo com vícios, dê força a elas, os familiares, para que consigam se libertar e viver, ó Pai, uma nova experiência de vida. Que a leitura desse material, que a busca das orientações
possam abrir a mente e ajudar várias pessoas a ter um melhor relacionamento contigo, a ter uma libertação. Em nome de Jesus. Amém.